Essa é a nossa primeira videoaula de banco de dados em relação aos conceitos básicos. Estou falando do canal 8020 Concursos. Me chamo Helder Silva Cruz, formado em análise de sistemas e pós-graduado em gestão de projetos de TI. Já fui aprovado em 3 concursos. Primeiro lugar no MDA 2014, segundo lugar na DataPrev 2014 e 99º no Serpro 2013. Estou querendo compartilhar conteúdos aí. Pessoal, segue aí algumas referências, né? Para poder ajudar vocês aí com o conteúdo. Eu não consegui colocar todas, até porque o conteúdo de banco de dados ele é bem segmentado aí em várias referências. Aí embaixo tem um site de questões para concursos, onde eu filtrei o conteúdo dentro do que está pedindo aí pelas bancas, né? E vamos aí ao conteúdo, afinal de contas. O primeiro passo aí, o primeiro ponto é o seguinte: várias questões eles confundem a gente com os conceitos de banco de dados relacionados aos conceitos da teoria de conjuntos. Então é importante a gente saber essa relação, pessoal. Por exemplo, aí eu tenho essa tabela, né? Quando eu estou falando de uma tabela, muitas vezes vão me chamar de relação. Eles podem fazer o contexto de uma pergunta falando a relação tal, assim, assim. Então você tem que entender que é uma tabela. Quando eu estou falando de uma tabela, a restrição dela é o domínio da tabela, que são os dados aí de inserção. Esse é o domínio da tabela. Outro conceito importante também, quando eu estou falando de coluna, também é chamado em muitas provas de atributo. Então, é muito importante essa relação. Em relação à restrição de uma coluna, ela é restringida pela sua chave. Suas chaves, tanto chaves primárias quanto chaves estrangeiras, enfim, são chaves que restringem as colunas. Em relação às linhas, são chamadas de tupla no conceito matemático. Muito cuidado com essa palavra tupla aí, é muito usada. Em relação às restrições da linha, temos aí a integridade referencial, integridade semântica, que nós vamos ver mais adiante o conceito de cada uma desses tipos de integridade. Integridade ela se refere à qualidade do dado em si, que pode ser mantido em cada linha dessa. Mais abaixo, coluna invisível, isso eu nunca vi cair, mas é um conceito que podemos levar, e se refere a atributos invisíveis. E a restrição dela é a violação de restrição. O mais importante que eu achei para vocês levarem para a prova é esses conceitos de relação, é a tabela, atributo é a coluna e tupla é a linha. Vocês vão ver que até mais abaixo aí já vai estar falando esses conceitos aí um pouco nos textos para vocês se familiarizarem. Pessoal, seguindo adiante, em relação às definições básicas aí de banco de dados, temos o seguinte: a primeira definição é de banco de dados. Banco de dados, a gente pode entender o banco de dados como um conjunto de dados integrado aí. Esse conjunto integrado que tem o objetivo de atender aos usuários. Então, os dados estão ali integrados para atender o que o usuário precisar aí em relação à informação, pessoal. Agora, tem outro conceito também, que é o conceito de sistema de banco de dados. É um sistema já para gerenciamento desse banco de dados, que esse já vai se tratar um conjunto de programas que permitem a manipulação desses dados, tanto quanto modificação, acesso, assim, enfim, permite que eu manipule esses dados. Já é um sistema de dados, de banco de dados, não somente um banco de dados. Outro conceito importante, o conceito de metadados, não cai muito, mas é bom a gente pegar, que é o seguinte: são a descrição de dados em um nível inferior. Assim, deixa eu me expressar melhor. São dados sobre dados.
ou seja, são especificações sobre dados que estão em um nível mais inferior do que eles. Por exemplo, nós temos uma ferramenta aí abaixo que eu estou descrevendo aí, que é o dicionário de dados, que ele armazena metadados, ou seja, ele armazena dados sobre cada uma das colunas de banco de dados, cada uma das tabelas. Então, são dados sobre os dados, então é chamado de metadados, né? Esse é o conceito. E o dicionário de dados é uma estrutura que serve para armazenar esses metadados. Vamos seguindo adiante, pessoal. Em relação à definição de conceitos, aí, os conceitos relacionados aí diretamente a banco de dados, temos esses 4 conceitos aí muito importantes. Conceito de transação, não cai diretamente esse conceito, mas outros que vocês vão ver adiante, mas é importante levar para a prova, que é um conjunto de procedimentos executados em uma única ação. Não significa que é um único procedimento, pessoal, mas ele é executado em uma ação específica. Então, isso já podemos chamar de uma transação, uma única ação. O conceito de entidade, que entidade ela representa uma abstração de alguma coisa do mundo real. Por exemplo, podemos ter uma entidade que remete a uma tabela, por exemplo, podemos ter uma entidade fornecedor, então remete a algo do mundo real. Então, por isso, essa é uma entidade que, quando colocada para um meio físico, se refere a uma tabela. Relacionamento, pessoal, é o conjunto de associações e as ocorrências entre as entidades, ou seja, a tabela de fornecedor pode ser associada com do produto que aquele fornecedor fornece. Então já é um relacionamento. É bem simples esses conceitos. O conceito de atributo. Atributo ele é um dado associado. Ele é um dado que está associado à ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento. O atributo em si. O atributo, como a gente até viu mais acima aí, ele também estava relacionado aqui, que se refere a colunas, né? Se refere às colunas. São dados aí associados aí dentro de entidades. Definições de dados. Aí vamos seguir aí para uns conceitos bem complicadinhos aí a respeito de dados. Por exemplo, quando se tem uma redundância de dados, o que significa isso? A redundância é o seguinte: você tem dados repetidos em locais diferentes, que o ideal em banco de dados é você centralizar. Por exemplo, se você tem os dados de uma pessoa física, você centralizar em um único local. Agora, a partir da hora que você tem dados duplicados, você vai ter um erro aí de redundância de dados. Ou seja, está redundando a mesma informação em locais diferentes. Agora, diferente desta, e também é cobrada essa diferença de uma para outra, temos aí a inconsistência de dados. Que a inconsistência de dados, ela significa o seguinte: você tem aquele dado em dois locais diferentes, armazenado, porém, aquele dado não está inteiramente igual o primeiro dado não está inteiramente igual ao segundo dado, entendeu? Então é como se eu tivesse uma pessoa com CPF tal, que está com um nome X em um repositório, e no segundo repositório o mesmo CPF e outro nome. Então aí eu já tenho uma inconsistência de dados. Eu tenho tanto a duplicidade de dados em locais diferentes, quanto o meu dado ele não bate um com o outro. Então já é uma inconsistência um pouco diferente da redundância. E é muito cobrada essa diferença entre elas também. É bom a gente pegar aí. Vocês podem ver que em várias provas em comum também caiu esses dados aí, esses dois conceitos aí. Seguindo adiante, instância do banco de dados. Esse conceito aí, ele remete ao seguinte:
O que é uma instância de dados? A instância ela se refere a um dado que está sendo armazenado em um devido momento. Então, se eu quero a instância de banco de dados de tal hora, então se refere àqueles dados que foram inseridos naquela hora. Quando eu falo de integridade de dados, outro conceito importante, eu estou falando de qualidade daquele dado. É um dado íntegro, é um dado de qualidade. E dentro desse conceito de integridade de dados, essa integridade pode se dividir em 4 conceitos, no qual dentre eles tem um aí que cai mais em provas aí, pessoal. O primeiro conceito, que não é tão cobrado, é a integridade de entidade. Ela se refere a garantir a integridade das colunas das entidades, aos identificadores, se aquela chave primária está tendo duplicidade, alguma coisa assim do tipo. Se eu tenho um problema desse tipo, aí eu já me remete a um problema de integridade de entidade, dentro daquela própria entidade. E a entidade, complementando, se referiria fisicamente a uma tabela. A integridade de domínio se refere a restringir o tipo de dado que entra aí dentro do banco de dados. Ou seja, o domínio sempre é o tipo, é o que significa aquele dado. Então, se eu tenho algum problema de tipo de dado, já se refere a uma integridade, ou seja, uma falta de qualidade aí no domínio do meu dado. Quando eu falo de integridade referencial, outro conceito importante, aí eu já estou falando de falha nas minhas associações, nas minhas chaves estrangeiras, chaves primárias, chaves exclusivas. Então, eu tenho o problema de referenciar uma tabela na outra, alguma coisa do tipo. Eu perco uma tabela enquanto eu tenho referências dela. Então são dados assim, referências perdidas dentro do banco de dados. Esse é um erro de integridade referencial que acontecia muito em bancos de dados antigos e hoje tem até diminuído essa quantidade de erros aí com a evolução aí dos sistemas de gerenciamento de banco de dados. Integridade definida pelo usuário. Aí já estamos falando de um tipo de integridade mais relacionada com a regra de negócio que o usuário levantou, e se não está de acordo com aquela regra, não se encaixa na categoria, já está dentro desse conceito aí. E ela também especifica aqui, que não se encaixam em outras categorias de integridade, ou seja, são mais questão aí definida pelo usuário, pessoal. Seguindo adiante, em relação a princípios e características, também chamado de vantagens de ter um banco de dados, quais são os princípios do banco de dados, as vantagens de se ter um banco de dados, são essas aí. Ambiente autocontido, a integração entre dados. Você tem também restrições de integridade, ou seja, restrições que garantem a qualidade do dado, né? Essa é uma vantagem do banco de dados. Você vai ter esse tipo de situação. Independência de dados, que diz respeito à possibilidade de alterar níveis inferiores de dados sem impactar níveis superiores de abstração de dados. Já diz respeito dessa independência dos dados entre si. Interação com o gerenciador de arquivos, ou seja, você tem essa interação aí. Facilidade e segurança, facilidade de segurança e recuperação, ou seja, você pode recuperar facilmente, você tem a segurança que seu dado não vai duplicar, você tem seguranças de várias formas. Você também tem um controle de transações e controle de concorrência. O controle de concorrência é para garantir que duas pessoas não acessem o mesmo lugar ao mesmo tempo e de conflito no que está sendo executado. Esse é o controle aí.
Temos flexibilidade de acesso e múltiplas visões. Esses conceitos costumam ser cobrados aí mais se você consegue identificar. Eles perguntam quais são as vantagens, quais são os princípios, então, ou embaralhar se isso é uma vantagem, é um princípio, mais ou menos desse tipo aí que eles costumam cobrar, apesar de não cobrarem tanto como outros conceitos aí de banco de dados que a gente vai ver mais adiante. Seguindo adiante aí, em relação a características gerais dos conjuntos de dados, temos aí 3 características. Quando eu falo aí da dimensão de um conjunto de dados, então eu estou falando que aquele conjunto de dados ali ele tem uma quantidade muito grande de atributos aí. Então ele tem uma grande dimensão de dados. Agora já quando eu falo de resolução, já estou falando da granularidade. A granularidade ela diz respeito como se você estivesse olhando numa lupa, né? Quanto mais distante, maior a granularidade. Então é a segmentação em si. Então quanto mais segmentado, maior a resolução daquele conjunto de dados. E a dispersão, que é o terceiro conceito, ela diz respeito a dados com a maioria dos valores nulos, com um valor padrão que se repete demais. Então aquele dado ele está tendo uma dispersão daquele dado, um dado disperso. Geralmente eles costumam cobrar mais o conceito, se você sabe quais são as características gerais dos conjuntos de dados. Se é dimensão, aí você teria que responder dimensão, resolução e dispersão. Seguindo adiante, as propriedades ACID das transações, que o SGD relacional multiusuário deve garantir para manter a integridade de uma transação. Então, como eu falei mais adiante aí, anteriormente, quer dizer, a transação ela é uma informação que, como posso dizer, ela é um procedimento que você executa como se fosse um só. E a gente tem esses princípios, essas propriedades aí que garantem que ela seja realizada de uma forma íntegra, com a melhor qualidade possível. Também podemos falar assim, que são esses quatro conceitos em que o mnemônico aí é o ACID, que se refere a atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Cada uma delas eles costumam pedir demais, inclusive os conceitos. Então eu vou falar mais detalhado aí sobre eles. Quando eu falo de atomicidade, então estou falando da característica aí do banco de dados, do seguinte: de me garantir que numa transação ou ela toda vai ser feita ou nada vai ser feito. Então o que acontece? A transação ela pode ser feita com diversos procedimentos isolados que, executados dentro de uma transação, serão executados como se fosse uma coisa só. Então, quando eu falo de atomicidade, ela é aquele conceito de eu executo esse procedimento, mas se der alguma falha em algum local desse procedimento, a operação será desfeita. Então, é a minha garantia de atomicidade da transação. Outro conceito, que é a consistência. A consistência, ela me garante o seguinte: após eu executar uma transação, o meu dado já estava consistente, o meu sistema estava funcionando, e após eu executar essa transação, o sistema também vai passar de um modo consistente para outro modo consistente. Não vai danificar meu banco de dados, meu sistema, porque esse é o conceito aí da consistência. O dado passa de um momento com o estado consistente para outro estado consistente na transação. Outro conceito que é o isolamento. O isolamento diz o seguinte: o isolamento ele prega que essa transação será executada e o sistema de gerenciamento do banco de dados ele terá um controle de concorrência, que caso mais de uma transação seja executada ao mesmo tempo, ou alguma coisa do tipo, eu não tenha uma interferência de uma com a outra. Ou seja, eu me dê a impressão que
aquela transação está sendo executada isoladamente. Então esse é o conceito, que cada transação seja executada sem que o usuário do SGBD aí tenha que se preocupar se outra transação está sendo executada ao mesmo tempo. Então esse controle de concorrência que garante o isolamento aí da transação. Outro conceito que é a durabilidade, que ela diz respeito à permanência dos dados aí após a execução de uma transação, também chamada de persistência dos dados, ou seja, que aquela informação que foi feita, ou seja, se foi inserido dados, se foi feita alteração, tudo que rodou dentro daquela transação, ela só pode ser desfeita por uma outra transação que seja rodada subsequente. Não pode ser desfeita de outra forma. Ou seja, se eu rodei a minha transação, comitei ali no final do processo, então o que acontece? Aquilo ali vai ser uma alteração permanente, só podendo ser desfeito por a execução de uma outra transação que altere aquele dado. Então essa é a minha durabilidade aí, que diz respeito aí à permanência de dados, à persistência de dados. Então esses conceitos aí, pessoal. Seguindo adiante, outro conceito que eu já citei mais ou menos ali, agora vamos aprofundar um pouco mais, que é a independência de dados, que significa a capacidade de eu mudar um esquema de nível mais baixo sem alterar um esquema de nível mais alto. É bem esquisito assim, se falar assim no conceito, mas se a gente pegar na prática aí, dá para a gente entender bem o que significa. Por exemplo, se eu tenho a minha camada física, ou seja, lá onde eu tenho os dados implementados, e eu consigo alterar dados naquela dados ou a própria estrutura ali para melhorar o desempenho, uma query, alguma coisa, e não impacta na minha aplicação que está usando aquele banco de dados. Então eu tenho uma independência física, ou seja, eu posso melhorar a forma que uma query é feita, para melhorar a performance, eu posso melhorar estruturalmente meu banco de dados, eu posso melhorar várias coisas sem impactar com o meu ambiente externo aí, um nível mais alto que esteja acessando o nível de dados. Essa é a minha independência e o banco de dados garante isso. Também temos aí um exemplo desse tipo de modificação aí de independência física, quando a gente tem que aprimorar o desempenho, como eu já tinha feito a observação. Outro caso, por exemplo, é a independência lógica, que é a habilidade de modificar o esquema conceitual sem a necessidade de modificar aí os programas e aplicativos, a própria aplicação que estiver acessando o banco de dados. Outra coisa, que as modificações são necessárias para a estrutura lógica do banco de dados seja alterada, ou seja, do banco de dados de um nível de abstração para o outro, ele vai ter essa independência até certo ponto, que você pode modificar sem impactar o nível superior do banco de dados. Essa é a nossa independência de dados. Então aí vamos passar para uns conceitos aí bem interessantes aí, que vem caindo muito. Um deles aí é essa abstração de dados. A abstração de dados, ela diz respeito ao seguinte: o usuário ele não vai ter que saber o que é uma tabela, o que é o que é uma chave primária, o que é esses conceitos de banco de dados, mas ele tem que conseguir visualizar no seu banco de dados a informação assim de uma maneira que ele consiga entender. Então o isolamento aí, a abstração, ela diz respeito a isolar do usuário os detalhes internos ali, o detalhe físico do banco de dados. Então, por exemplo, o nível mais
mais alto aí, vou seguir aqui de baixo para cima, pessoal. O nível mais alto que eu tenho é o nível visual, que já é um nível que o usuário vê os dados de um nível bem alto, ele consegue ver a descrição dos dados em pedaços, assim, por exemplo, aqui é onde ele mostra os dados de fornecedor, aqui é onde mostra os dados de produto, de um nível que ele consiga entender com relação ao negócio dele, sem ter que entender tecnicamente um banco de dados. A complexidade é muito simples de entendimento, para qualquer pessoa consiga ver. É o nível de visual, é o chamado nível visual, também chamado aí o conceito em inglês também é usado, que é view. Esse é o nível visual aí que o usuário possa entender. Aí temos o nível mais um pouco um nível mais baixo aí do que esse, que é o nível conceitual. O nível conceitual, ele já tem aí uma abstração média, ele já descreve aí todos os dados que estão armazenados e as relações que tem entre eles, ou seja, já dá para me entender um pouco mais técnico do que essa linguagem visual aí. E a complexidade da estrutura também não é tão complexa, porém mais complexa do que o visual. E também o nível mais baixo que temos aí é o nível físico, que aí já diz respeito às tabelas, à estrutura, como o banco de dados os dados estão dispostos ali naquela estrutura. Então, o nível físico de abstração aí é aquele nível ali meio que onde o programador, o AD, o DBA vê, né? É o nível que descreve aí como os dados estão armazenados de fato aí no banco de dados, a complexidade da estrutura, que é bem complexa assim, para usuários que não são habituados com a tecnologia. Então esses aí são os 3 tipos aí de níveis de abstração, pessoal. Cai bastante. Seguindo adiante, modelos de dados, temos aí a descrição, são a descrição formal da estrutura de banco de dados. Nos modelos de dados aí temos os níveis de abstração de dados, que são esses 3 aí, ó. Parece muito com o outro, então por isso que é importante a gente ver com calma esses conceitos, que eles costumam pedir muitas vezes somente o tópico, nível modelo de dados, aí mistura com a abstração. Então é bem confuso isso aí na hora da prova, se você não estiver bem preparado. Modelo conceituais, começando de baixo para cima, quando eu tinha começado no outro. Em relação ao modelo conceitual, pessoal, é aquele modelo em que o usuário do SGBD vê o modelo do nível mais alto também, similar ao anterior ali. Isso aí já diz respeito mais à modelagem do dado, ou seja, eu modelei ele num nível bem alto de dados, é o modelo conceitual. Quando eu abaixo um pouco mais o nível, eu tenho o meu modelo lógico de dados, que já é aquele MER, né? É o modelo lógico ali dos dados, onde temos aí a dependência do tipo particular de SGBD, já passa um pouco a depender aí de qual é SGBD. O conceito importante é que o conceitual já não depende, ele vai para qualquer sistema gerenciador de banco de dados. Agora já o modelo lógico não, ele depende de qual sistema de banco de dados que vai estar sendo implantado. E mais baixo que esse nível, temos o nível do modelo físico, que aí vai ser totalmente dependente do banco de dados. Ele diz respeito à criação de tabelas, a representação e implementação do modelo lógico, né? Então, quando eu falo aqui dos modelos de dados, a gente pode tomar aí a dependência em si do banco de dados, o nível de dados também, assim como a abstração. E vamos seguir adiante aí. Em relação ao nível da arquitetura, a arquitetura ANSI, a Spark, também é chamada de arquitetura em camadas, ou em 3 esquemas de um SGBD. Elas são responsáveis por
por gerenciar o modo como os dados são armazenados fisicamente, por gerenciar o modo como os dados serão vistos pelos usuários e por representar todo o conteúdo de informações de banco de dados. É bem o seguinte, pessoal. Outro conceito também bem parecido, que vem dizendo aí de um detalhamento maior. Começando aí de baixo para cima de novo. O nível externo aí, pessoal. O nível externo vai ser um nível aí mais próximo do usuário, onde o usuário consiga entender, interagir. Ele é formado por um conjunto de visões aí do usuário, bem parecido com o modelo visual aqui da abstração de dados. E cada visão vai descrever uma parte do banco de dados, do total que o usuário consiga entender. Ele pode ser empregado um modelo de alto nível, né? Um modelo de alto nível aí, de dados. E detalhando um pouco mais, passando para uma abstração mais, como podemos dizer, menos para o usuário e mais para o técnico, né? Temos aí o nível conceitual, que ele vai descrever uma estrutura mais completa do banco de dados, sendo que mesmo assim ele vai estar escondendo alguns detalhes físicos. É um modelo de nível alto ainda também, onde tem um nível meio que médio ali de abstração de dados. E temos também o nível mais baixo aí, que é o nível interno, também chamado de nível físico, onde vai ser o mais próximo do armazenamento do dado fisicamente ali, que está relacionado mais com os dados, como os dados estão armazenados, e descrever detalhes do armazenamento. Então, percebemos aí, pessoal, que aqui temos essas três tabelas aqui bem parecidas. Então, uma coisa que sempre se repete é esse nível físico. Todas elas vão ter um nível físico. O conceitual, nessa última aqui, e na primeira, ele vai ser o nível intermediário. Agora, no modelo de dados aí, já vamos ter um nível lógico aí no meio, né? E aqui, tanto no nível de arquitetura ANSI, quanto na abstração, é bem parecido. O nível visual com o nível externo, que também vai se referir a um conjunto de visões do usuário. Então, são conceitos aí que vai ser pedido diferente. Várias bancas importantes também já pediram, por exemplo, esse aqui pediu o CESP, FCC, e várias bancas costumam pedir esses conceitos. Olha lá, FCC de novo. Então, não é uma coisa assim, CESP pediu já o conceito ali. Então, que vale a pena você estar estudando isso aí para não confundir na hora da prova. Em relação à classificação dos dados, temos aí o modelo lógico, que é modelo lógico baseado em objetos, que quando eu tenho modelos baseados em objetos, pode ser modelo objeto relacional, que faz essa junção aí tanto de um banco de dados relacional quanto orientado a objeto, e o modelo orientado a objeto em si. E modelos baseados em registro, ou seja, não são orientados a objeto, temos aí modelos relacional, modelo rede e modelo hierárquico, sendo que o mais utilizado ainda atualmente aí é o modelo relacional, pessoal. Seguindo adiante, falando aí, mudando um pouquinho o assunto para cardinalidade, que o que significa cardinalidade? Ela tem uma relação direta aí com a relação entre uma entidade e outra, no sentido de definir o número mínimo e máximo de ocorrências de associação que uma tem com a outra. Por exemplo, eu posso dizer que a minha entidade vai ter uma relação de muitos dados para muitos dados, que seria o N, N. Eu também posso dizer que ela tenha um dado para muitos dados na outra
entidade, seria um para muitos. Ou de um dado que eu tenha numa entidade, vou ter no máximo um dado na outra entidade, seria o relacionamento 1 para 1. Então esses aí são os dados aí em relação à cardinalidade. Em relação à linguagem SQL, eu vou apenas citar aí alguns comandos, não vou, numa aula posterior a gente pode estar analisando como é feita as queries, assim, como é feito os comandos para poder fazer uma análise de como fazer, mas aqui, como são os conceitos básicos, vamos estar simplesmente fazendo uma classificação aí dos comandos. Então temos aí os comandos que são mecanismos de manipulação de conjuntos, que eu tenho aí como, por exemplo, o unio, que faz a união entre dois resultados, intersect, que pega a interseção entre os dois, except. Temos aí, em relação a operadores de comparação entre conjuntos, temos o exists, temos o in, unic, n, temos some, all. Em relação às cláusulas, temos aí a cláusula from, a cláusula where, cláusula group by, que agrupa os dados, having, que faz mais ou menos a função do where, só que dentro de um group by. O order by, que faz o ordenamento, distinct, que coloca somente dados que não são duplicados, o unio, que são cláusulas também. Temos aí valores nulos, que eu posso citar o null e is null, que todos os dois referem a valores nulos. Conectivos lógicos, temos o AND, o OR e o NOT, que dizem, são condições lógicas aí. Operadores relacionais, temos todos esses aí, maior que, menor que. Temos o between aí na frente, que se refere a intervalos de data. Temos o like, que se refere a igualdade, o inc, que verifica se uma quantidade grande de dados está dentro de outro dado. Podemos falar assim. Funções agregadas, temos aí o AVG, que tira a média, temos o count, que calcula a quantidade, temos o sum, que faz a soma, max, que dá o maior valor, o min, que dá o menor valor. Temos verificação de restrições, que é o check aí no caso, assertion, um exemplo. E seguindo aqui adiante, um conteúdo que cai demais em cima disso também é você conseguir classificar se aquele comando ele é um comando DML, DDL ou DCL. O que significa cada um deles? Por exemplo, se o comando DML, a gente tira pelo M aí no meio, é aqueles comandos de manipulação, onde eu manipulo o meu dado. Por exemplo, se eu tenho um select, que é para selecionar dados, então um insert, que eu insiro dados, um update, que eu atualizo os meus dados, um delete, que eu deleto meus dados. Então, todos esses eu estou manipulando dados. Então, são comandos de DML, pessoal. Agora, para ser um comando DDL, são comandos aí de definição de dados, ou de estruturas de dados. Aí eu posso colocar o comando create, alter, o comando drop, que é para deletar estruturas. Então, esses comandos são comandos DML, pessoal. O DCL, que eu posso pegar pelo C aí no meio, que são comandos de controle de acesso, controle de permissões do sistema gerenciador de banco de dados, que eu posso citar aí o grant e o revoke, que são para dar e para revogar a permissão de um usuário. Então, pessoal, aí finalizando a aula de conceitos básicos de banco de dados, espero que vocês tenham gostado e que essa aula sirva aí para a sua carreira aí de concurseiro. E boa sorte nas provas.